Fala pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula semanal. Meu nome é Luciano Brunetti. Meu nome é Thiago Cruz. E eu sou o Tadeu Cruz. Nós somos o Segredo de Jogadores. Nós desenvolvemos e criamos o Segredo de Jogadores para vocês, pais de atletas, poderem guiar e alavancar a carreira dos filhos de vocês. Então, constantemente vamos trazer notícias, informações dos bastidores que vocês dificilmente têm acesso. Então, se você ainda não conhece nosso programa, se inscreve aqui no nosso canal para poder receber vídeos. Toda semana tem essa aula bacana que a gente faz aqui para debater alguns assuntos com vocês. Tem o nosso Instagram também, @Segredo de Jogadores, Facebook. E vão ter conteúdos exclusivos para vocês poderem ajudar o filho de vocês. Então, falando um pouco sobre a aula de hoje, o nosso tema de hoje é lesões, né? As lesões no futebol e nas categorias de base. Esses temas são escolhidos por vocês, através de enquetes, mensagens que nos enviam e outras formas que vocês mandam mensagem para a gente também. Então, para começar a falar sobre o tema de hoje, lesões, vou pedir que o Thiago Cruz aqui fale para a gente um pouco sobre como a lesão pode afetar um jogador na categoria de base. Acredito, quando a gente fala sobre lesão, não só na categoria de base, mas atingindo a nível profissional, ela impacta diretamente todo o atleta, o desenvolvimento do atleta, e principalmente na base quando aquele atleta está absorvendo o máximo de conteúdo possível, tanto em questões de fundamentos, de jogo e tudo mais. Então, essa questão da lesão, ela tem que ser muito bem trabalhada, tá? Existem os fisioterapeutas, preparadores físicos, eles dão um enfoque bem grande nas questões de coordenação, principalmente, equilíbrios musculares, que você tendo uma memória muscular desde cedo, isso vai te auxiliar muito na sua carreira como profissional. Então existem aqueles exercícios que é de prevenção de lesão, de fortalecimento, que são muito importantes, de core, exercício de propriocepção, que eles vão te ajudar muito no decorrer da sua carreira, fazendo com que você tenha um equilíbrio muscular e são na categoria de base. Como a exigência ainda não é a nível profissional de um altíssimo rendimento, que você tem jogos 2 vezes por semana e sim uma quantidade menor de jogos 1 vez por semana, você consegue trabalhar essa questão de uma maneira mais, como posso fazer? Leve, contínua. Mais contínua, Então, esses exercícios são importantíssimos para o decorrer da carreira e na categoria de base que você vai sofrer com talvez lesões mais de crescimento, Lógico que vão ter lesões musculares, de fraturas, lesões ligamentares, só que em proporções menores em comparação ao profissional, Porque no profissional é um esporte de alto rendimento, toda hora você tem que estar com o seu físico a nível máximo, Jogando 2 vezes por semana, tendo só o tempo para depois fazer um de descanso, uma reabilitação da musculatura, enquanto na categoria de base o nível de exigência é grande, claro, é grande, mas talvez essa questão do físico tá sempre ao topo, ao máximo, e sempre na questão de dor, Atletas profissionais vivem constantemente com dores, Já na base talvez não, porque tem um número menor de jogos, Consegue se recuperar, consegue fazer um trabalho nesse sentido de prevenção, de fortalecimento, Então, quando fisioterapeutas, preparadores físicos pedem para fazer uma série de repetição, vocês acham que pode ser algo que não seja interessante, que seja perca de tempo? Pelo contrário, muito, muito pelo contrário. Todos esses exercícios têm importância, são fundamentais para que se previnam de lesões, para que você não tenha esses tipos de lesões. Então, eu acredito que essa questão da lesão na categoria de base, ela pode ser um fator determinante em certo ponto, em certo estágio que você esteja na carreira ali dentro da base, Legal. E Tadeu, me diz uma coisa, você que jogou muito categoria de base, Você lembra de alguma lesão que você teve que te atrapalhou muito, ou alguém que jogava com você na época que teve uma lesão? Cara, eu tive algumas lesões, eu quebrei logo no comecinho da minha base, eu quebrei o braço. Então, foram uns 3, 4 meses de recuperação, porque eu tive depois uma lesão em cima do mesmo braço que eu quebrei, aí isso acabou atrapalhando um pouquinho. Eu tive uma lesão ligamentar aí já na fase de júnior, logo após uma Copa São Paulo, que a gente tinha ganho, ficamos em segundo lugar, perdemos do Corinthians na final, e aí seria a minha subida profissional ali, acabei tendo uma lesão ligamentar. E nesse mesmo ano que eu tive a lesão ligamentar, no final do ano eu estava indo para outro clube para disputar a Copa São Paulo, e aí na véspera da Copa São Paulo voltei a quebrar aí uma parte do rádio aqui do cotovelo, num treino,
E aí acabei também ficando de fora da equipe de Copa São Paulo. Isso aí são... Vida de goleiro é difícil, hein? Não, e depois então, aí foram todos os dedos, aí 5 lesões no dedo, então assim, Legal. são lesões que te atrapalham, sabe? Não te deixam dar continuidade, né? Você tem uma lesão de ligamento que você leva 6 meses para recuperar. Legal. Né? E aí você depois, antes de começar uma outra competição, você tem uma nova lesão que vai durar mais um mês aí de recuperação, você acaba perdendo muito tempo. E também durante a lesão, né, esse período de lesão, um dos fatores mais importantes é trabalhar bem a parte mental, né? Porque você ficar afastado daquilo que você mais gosta numa categoria de base assim, né? É bem complicado você conseguir administrar essa coisa mentalmente, né? Por isso que a gente fala da importância da fisioterapia, você levar a sério a questão da recuperação, né? Porque toda lesão tem mais ou menos um período, né? Lógico que ela vai depender de como é a cicatrização do corpo, vai muito de organismo para organismo, mas todo fisioterapeuta, todo médico sabe que aquela lesão talvez muscular vai ser algo de 3 semanas, né? De 1 mês, 2 semanas, pode ser, depende da lesão muscular. Eles sempre dão um gap assim, porque eles já pensam, se o organismo reagir bem, se a cicatrização desse atleta for boa, vai ser 3 semanas. Se a cicatrização não for tão ruim, vai ser 5 semanas. Então, ligamentar também, como o Tadeu falou, alguns organismos reagem diferente, pode ser de 6 meses a 8 meses, né? Um ligamento cruzado. Então, o fisioterapeuta, o médico, ele já tem isso como consciência, já sabendo que cada organismo pode reagir de um jeito. E o intuito é você estar ali, enquanto você está na fisioterapia, fazendo as coisas direitinho. Se pedem para fazer 4 séries de 20, não vai roubar, não vai fazer 4 de 17. Você vai estar se prejudicando, a sua volta vai ser, pode ser mais tardia, né? Ou pode ser uma volta que não esteja pronta ainda, né? Porque você está ali, você está se enganando. Você já chegou a um limite que o pessoal já deu como máximo já da sua volta, que seriam 8 meses ali talvez, e você continua ali na fisioterapia porque você ainda não está pronto. Você está se prejudicando, você não está prejudicando o time, né? E tem muita questão que alguns atletas, né, na categoria de base, isso é falado também, alguns eles se sentem cômodos ali na fisioterapia, né? Talvez eles ficam preocupados com, voltando ao grupo de trabalho, ser liberado, ter uma dispensa, né? Porque atleta que está recuperando de lesão não pode ser dispensado. Então a gente brinca, né? Que quem não está no DM, né, no departamento médico, passar longe do DM, nem entrar para dar oi pro pessoal, porque é um lugar que ninguém quer entrar, né? Exato. Então, fazer essa questão, todas essas questões, né, de recuperação da maneira certa, né, da forma correta, querendo ou não, você tá ali 2, 3 horas por dia dentro do clube, dedique-se essas 2, 3 horas, né? Não é igual outros trabalhos que você passa pelo menos 8 horas dentro, né, da sua área de trabalho. O futebol tem esse privilégio que você trabalha, mas você não tem a carga horária igual de outras áreas. Então, aquelas 2, 3 horas que você passa dentro do clube, se você está dentro do DM, façam as coisas direito, né? Façam que a sua recuperação seja a mais breve possível, para você ficar o menor tempo possível dentro do DM e voltando para os gramados o mais rápido possível, né? Só voltando na questão anterior, eu acabei falando das minhas lesões, mas o Luciano acabou perguntando também de outros jogadores que a gente acompanhou, né? Cara, a gente viu o Paulo Kraus, que era um baita craque, que era da base de São Paulo, seleção brasileira sub-15, sub-17. Na época de transição dele, ele teve uma lesão de tornozelo, acho que ele quebrou o tornozelo na época e aí não conseguiu evoluir, não chegou no ápice que o pessoal acreditava. Tadeu, realmente, voltando a esse assunto que você falou agora, acho que muitos pais podem estar assustados em casa com a questão da lesão, do filho se machucar e atrapalhar. E até inclusive teve um caso parecido com o seu, né? Que você disse que você quebrou o braço quando você jogava na base. A Odete, que faz parte do nosso programa Segredo de Jogadores, assim como mais de 500 famílias que estão com a gente, comentou essa semana: meu filho quebrou o braço, o que eu faço? Estou assustado, acho que foi a primeira lesão, né? E aí diversos pais se juntaram e começaram a comentar: isso é normal, meu filho quebrou também, hoje ele está jogando bem e tudo mais. Então eu acho que esse apoio também, Tadeu, quando vem uma lesão, ele é muito importante, né? Porque o atleta... Acho que a lesão é uma das partes mais tristes da carreira do atleta, né? Dos momentos da carreira do atleta. Às vezes ele está no auge, está indo super bem, veio uma lesão e derruba ele. E às vezes são lesões mais sérias, lesões mais graves, né? O que vocês acham que o atleta tem que fazer quando acontece esse momento de lesão para ele poder se superar? Não, eu só toquei no assunto das partes ruins aqui atrás das lesões, mas existe também parte boa da lesão, por incrível que pareça. As lesões, às vezes, ela pode trazer sorte para o atleta. É o caso do Brunetti,
que na véspera da Copa São Paulo ele se machucou, ele teve uma lesão, ele ficou de fora do time que iria para a Copa São Paulo por causa dessa lesão. E aí ele se recuperou, tratou rápido, se recuperou 100% e acabou fazendo parte do time profissional. E aí vem uma série de sortes que o atleta também tem que ter para se tornar jogador de futebol, que a inscrição do cara da posição não estava pronta, não tinha outro contratado, ele estava ali treinando super bem, tinha recuperado a lesão e aí acabou aproveitando, foi bem, jogou, se tornou titular do time e vem jogando de titular desde então. Ou seja, a lesão, nesse caso, foi boa para ele, foi favorável para ele. Talvez se ele tivesse ido para a Copa São Paulo, ele não teria chegado ao profissional do jeito que chegou, com a sorte que chegou e jogando logo de cara como foi. Então assim, lógico, a maioria das histórias não são tão boas quanto essa, né? E até a parte que ele fica de fora da Copa São Paulo era uma história triste para ele. Pô, na minha última Copa São Paulo, na minha última chance de aparecer pro mundo, pros times me verem e tal. Tanto é que ele ficou meio cabisbaixo no começo. Né? E a gente, vambora, isso aí vai vir para melhorar, vamos lá e tal. E aí ele acabou sendo iluminado, tendo uma sorte danada, começou a trabalhar forte, recuperou bem, foi pro profissional e acabou tendo as chances que ele teve. E Thiagão, você quer complementar? Não, para quem, né, só para situar mais ou menos, a Copa São Paulo geralmente não acontece no mês de janeiro, que é quando as equipes estão do profissional fazendo a pré-temporada, né? Então ele teve a oportunidade de recuperar nessa semana que a equipe dele estava disputando a Copa São Paulo, recuperou, conseguiu fazer a pré-temporada todinha, né? O treinador adquiriu confiança nele e aí pôde estrear, né, na equipe profissional. Então tem todas essas questões também, né, que ele soube aproveitar a oportunidade, não se abateu, né, pela questão da lesão. Lógico que no primeiro momento você fica descrente de muitas coisas, fala, pô, por que tem que ser comigo, né, essas coisas, mas foi a oportunidade que ele teve e conseguiu abraçar ela de forma positiva, né? E Thiago, essa resiliência que você falou, né, que o jogador tem que ter, a gente já viu diversas vezes acontecer, né? A gente tem os casos mais famosos do Ronaldo, né, que se recuperou de uma grande lesão. Tem o próprio Michael Leite, que é amigo nosso, tá no nosso programa também. Eu queria que você falasse pro pessoal, assim, o que o atleta tem que ter, né? Essa superação que ele tem que buscar, às vezes onde que ele tem que buscar, por que é importante. Só interrompendo, você falou do Ronaldo. Aquela Copa do Mundo que ele foi, que nesse ano acabou se tornando o melhor jogador do mundo também, que o Brasil foi campeão e tudo mais, foi para ele também benéfica para ele, porque ele chegou no auge da preparação física e a Copa do Mundo acontece no período onde a maioria dos jogadores já está em final da temporada. Então você pega todo mundo em final de temporada, próximo de ter desgaste físico, lesões e tudo mais, e ele não, ele vinha na ascensão, né? Ele vinha crescendo, ele chegou no auge, no pico da forma física dele ali, né? E o resto dos outros, todos os outros, não só do Brasil, mas como os outros times, todos estavam já na fase final da preparação. E também, né, essa lesão que ele se recuperou para a Copa do Mundo, ele havia tido uma lesão, também ele tinha recuperado de uma lesão, aí ele voltou num jogo, se eu não me engano, era na Copa da Itália, semifinal, final, alguma coisa assim, e se lesionou de novo. Foi uma lesão subsequente da outra, né? Então imagina, pô, Ronaldo, um dos maiores jogadores do mundo aí, né? Ter essa sequência de lesão aí, ficar um ano e pouco parado, a Copa do Mundo se aproximando, muitos falando que ele não voltaria a ser o que ele era antes, né? Ou até mesmo não conseguiria voltar a jogar futebol, né? Que era o que se falava na época. E ele foi um cara que conseguiu dar a volta por cima, voltar da melhor forma possível, né? Então, a questão mental dele foi importantíssima nisso, né? Eu acredito que qualquer atleta que vá passar por lesão vai ter que trabalhar muito a questão mental, né? Porque é um fator determinante na recuperação do atleta, né? Ele tem que estar confiante que ele vai conseguir voltar num bom nível, né? Num nível bacana, de alto rendimento. Lógico, cada um tem suas crenças também, uns levam pro lado, né, da religião também, que também é válido, né, e que auxilia muito nessa questão mental, né, dos atletas. Thiago, vocês têm razão, essa parte que você comentou sobre crenças, né, e cada atleta tem a sua. Eu acho que realmente o atleta ele tem que se apegar àquilo que ele acredita, né, se cercar de pessoas boas nesse momento, porque apesar das situações boas que o Tadeu falou, que nele estou do Ronaldo, é um momento difícil na carreira do atleta, né, o próprio Aurélio, que faz parte do programa Segredo de Jogadores, o neto dele ia operar o joelho, então
Foi muito legal pra gente ver, que ele mandava lá no grupo, pessoal, meu neto vai operar o joelho dia tal, e todo mundo falou, meu, boa sorte, vai dar tudo certo, meu também já operou, vai recuperar, estamos na torcida. Aí passou, acho que 5 dias, mandaram mensagem lá, e aí, como é que tá a recuperação dele e tudo mais. Então você cria uma corrente positiva de pessoas legais do seu lado, né? Então, sempre bom você ter pessoas que torcem pelo sucesso, porque às vezes você conta em pessoa que parece que comemora a sua lesão, e pô, e é chato, e é ruim, né? E para um jogador, ele vê evolução, faz a diferença, né, tio? Muito. Essa questão da energia positiva, né? Ele acreditar na recuperação, né? Ter pessoas que são positivas do lado dele é muito importante, né? E outro fator, né, que é importante, talvez, né, da lesão, né, se talvez sofrer uma lesão, né, é que você começa a conhecer seu corpo, né? Você começa a ter noção do seu corpo, né? Quando você pode se machucar, né? Existem séries de lesões, principalmente na questão de lesões musculares. Às vezes você tem uma resposta antes de que pode acontecer algo, né? Às vezes você tem uma contratura que, se você ficar 2, 3 dias sem treinar, você já previne de talvez você sofrer uma distensão, um estiramento, que aí passa a ser semanas mais longas ou até mesmo meses. Então essa questão de você sofrer a lesão, você vai aprendendo com ela, vai aprendendo a lidar, vai conhecendo o seu corpo, né? Algumas vezes você tá com uma dor, mas sabe que aquela dor foi de alguma pancada e não de algo mais sério. Então isso é interessante também, né? Que você vai meio que se conhecendo melhor, né? Com essas questões da lesão, né? De tudo você tira um aprendizado na vida. Isso é bom, né? E todo atleta tem que... O atleta convive com lesões. A gente fala que tem muito atleta que a carreira inteira passa com dor, né? Eu até pedi pro Tadeu falar um pouco mais sobre isso, que ele tem mais experiência. Até atletas que, levando o ponto que você falou, que às vezes não cuidam da lesão e acaba ficando crônico e a carreira inteira aquilo atrapalha, né, Tadeu? Na verdade, que o atleta o pessoal fala que, né, esporte é saúde, mas o atleta de rendimento não é isso, né, cara? O atleta de rendimento, ele tem que conviver com dor, né? Não só no futebol, em todos os esportes, né? Futebol, atletismo, vôlei. Não existe um esportista um atleta, né, esportista aí que não tenha dor, tá? Agora, questões de contusões crônicas, às vezes a pessoa tem que tomar cuidado, que às vezes o fator não é nem a questão, a gente tinha um atleta que tinha toda hora contusão na posterior, toda hora contusão na posterior, toda hora contusão na posterior. E quando ele foi ver, não é a questão da musculatura, era a questão de ele tinha problema no dente, né? Então, assim, tem muitas coisas que as pessoas têm que observar, né, que estão ligadas a outros fatores, entendeu? Teve um grande atleta famoso aí, que ele teve muito tempo problema de pubis, mas quando foi ver, não era o pubis que era o problema dele, era uma lesão que ele tinha no joelho, mal cicatrizada, mal curada. E tem muito essa questão do desequilíbrio muscular, né, em lesões crônicas, né, muita dessa questão do... Compensação, né? Exato. Por isso que a gente fala, na categoria de base, aprendam todos os movimentos coordenativos, para que eles passem a ser movimentos finos, assim, né, que você consiga fazer todos esses exercícios que são de grande importância, que o preparador físico passa, que o fisioterapeuta passa. Às vezes você acha que aquilo não é importante, é muito importante para o restante da sua carreira, para que você não tenha nenhum desequilíbrio muscular. Desequilíbrio muscular é um dos fatores que pode atrapalhar muito sua carreira, porque mais para frente você vai ter que estar correndo atrás disso, tentando corrigir algumas coisas, e às vezes pode ser tarde. E eu lembro também, Thiago, isso da época que eu jogava, faz alguns anos já, que tem algumas lesões também que independem do atleta, né? Eu tive aquela doença do crescimento, né? Problema no joelho, acho que muitos atletas têm isso. Você que até sabe mais sobre isso, eu queria que você falasse, porque teve uma mãe do curso também do programa que falou pra gente, poxa, o meu filho tá com aquela doença de crescimento, o que eu faço? Não sei, eu trato. Eu lembro que na minha época mandaram fortalecer muito a coxa, então eu era um jogador palito e eu acabei até mudando de posição, porque mudou minha característica, eu tive que mudar meu corpo para poder segurar a lesão. Então acontece também no atleta se fortalecer, né? Tem muito disso, né? Como eu falei no começo da aula hoje, que muito dessa questão né, na categoria de base tem essa questão da lesão que é do crescimento, né? E essa lesão eu também tive, que se eu não me engano, osteogluteolateral, alguma coisa assim, que não é na patela nem na rótula, que é o ossinho aqui um pouco mais embaixo, que você... é uma dor impressionante, você não consegue fazer praticamente nenhum exercício físico, né, que te dói, te limita muito, né, se você toma uma pancada ali, dá vontade de chorar. Eu fiquei 1 ano parado por causa dessa dor do crescimento e 6 meses fazendo fisioterapia. Então, às vezes você vai ter que compensar em outros quesitos, né, essa questão da lesão. Né? Papai, eu quero fazer xixi.
Vamos lá. Agora que o Tadeu levou o Gabriel lá no banheiro, eu queria te fazer uma pergunta. Não, deixa eu só completar a parte do Thiago, que você vê como é que muda a característica do atleta. O Thiago era um atacante rápido, veloz, finalizador, gostava demais dele, pegava a bola no meio e ia embora, levava 3, 4, 5 jogadores para parar dentro do gol, e aí ele se tornou um volante brucutu, só dava porrada. Aqui, tá doido. Acontece, eu também era atacante antes da lesão, juro por Deus, e depois eu virei volante, porque tive que mudar as características, porque eu comecei a ganhar mais massa, né? Mas ou eu virava volante ou eu parava de jogar a bola. Eu não virei brucutu, não. Fiquei mais competitivo, é diferente. É isso que todo mundo fala. Enfim, Tadeu, uma coisa também que eu acho que eu aprendi com esse tempo de futebol e até quando eu jogava é uma coisa que, não sei se vocês concordam comigo, mas eu acredito que todo jogador, depois da lesão, ele nunca mais volta o mesmo. Ou ele volta melhor do que ele estava antes, em forma, ou ele volta pior. E envolve muito a questão da confiança, dele se sentir bem e preparado para voltar. O que você acha sobre isso? Não, e até a questão da lesão, porque o teu corpo nunca mais vai ser o mesmo, né? Então, assim, comigo aconteceu isso. A primeira lesão que eu tive de cruzado, eu voltei super bem. Pô, não senti nada contusão. Passei 9 anos, né, com ela super bem, muito bem, sabe? Acho que se bobear no meu maior ponto físico, no meu pico fisicamente, né? E aí quando veio a segunda lesão no mesmo joelho, ela já não é mais a mesma. Eu sinto que eu tenho que compensar, sinto que eu tenho dores em outros lugares por causa dessa segunda lesão que eu tive e tal. Então, assim, a contusão nunca vai te deixar o mesmo. Ou você fica melhor ou pior. Vai depender também do tempo que você se dedica para sua recuperação. Eu sinto que também na minha primeira recuperação eu me dediquei muito mais. Eu era assistido pelo São Paulo, então na época o Refis era referência mundial, eu vi uns jogadores do Valência, Real Madrid, Milan tratar no São Paulo, então eu tive uma recuperação top, número 1 no Brasil. Então eu tive 9 anos top. A segunda lesão eu já tinha parado de jogar, fiz ela por conta, né? Não que os fisioterapeutas não eram bons, mas eu fiz mais por conta, mais relaxado, sem compromisso de ter tempo para voltar e nada mais. E aí eu sinto que isso aí me gerou consequências que eu venho até hoje. Consigo jogar tranquilamente, consigo fazer minhas coisas tranquilamente, mas não com tanta... no nível que eu fazia antigamente, entendeu? Antigamente era muito melhor. E essa questão, né, quando você sofre uma lesão, principalmente quando ela é mais séria, assim, geralmente as lesões mais sérias são aquelas lesões que são ligamentares, né, que levam mais tempo também, além das fraturas, claro, depende de cada fratura, mas com certeza você vai ter que fazer, quem sabe, um sacrifício a mais, acabar o treino, você ficar depois do treino para fazer gelo, né, talvez fazer fortalecimento muscular, né, um fortalecimento para aquela região. Então, a lesão ela vai fazer com que você também dê uma dedicação a mais, dependendo do tipo de lesão que você vai ter e talvez até o resto da sua carreira. Então, é importante isso, né? Se você quer jogar em alto nível, hoje o futebol virou muita a questão física, né? Pelo alto rendimento, exige muito do corpo. Antigamente tinham lesões, mas eu acredito que em proporções menores, né? Porque antigamente era físico, sim. Antigamente acabava um jogo, era outra, né? Exato, acabava um jogo, era 5 km que um atleta percorria. Hoje em dia um atleta sai com no mínimo 10 km por partida. Então está exigindo cada vez mais do corpo. Lógico, a ciência melhorou muito, né? Antigamente uma lesão de cruzado demorava o quê? Um ano para se recuperar, engessava a perna inteira. Aposentava. O ligamento era a aposentadoria do jogador. Então, e hoje em dia com a ciência já teve essa evolução, se consegue voltar, né? Mas tem que estar isso na cabeça. Hoje em dia a questão física é importantíssima para o futebol, você precisa ser um atleta que o corpo, como você falou, é a sua ferramenta de trabalho. Então você precisa estar com o físico a top, né, para estar jogando em alto nível. Então o conselho, né, para os pais de atletas, para os atletas que estão assistindo a gente hoje em dia tem muitas formas de você prevenir lesões, né? Tem trabalhos preventivos, né, que existem, o próprio Thiago falou de fazer o core e tudo mais. Então, se você vê que tem alguma lesão que está se aflorando, porque algumas crescem aos poucos, né, você vai começando a sentir uma dorzinha, um incômodo, isso quer dizer que está prestes provavelmente a estourar algum músculo, algo do tipo, faz um trabalho específico, né? Claro que também foi o que o Tadeu falou, o jogador convive com dor, então não pode parar toda hora que tiver uma dor. Mas se você perceber que é algo diferente e tudo mais, procura um responsável, procura um médico, alguém do clube, para poder ir olhando isso, né, Thiago? É importante isso e para os atletas que gostam de estar no DM,
mantenham-se distantes do DM, que é comentado com treinadores, comissão técnica, diretores, sobre atletas que ficam muito tempo lá no DM, acabam se acomodando, né? O famoso chinelinho. Famoso Tem jogador que chinelinho. fica mais DM que em campo, né? Exato, isso é muito mal visto, né? Porque aquele jogador que fica lá acomodado, não tem responsabilidade, né? Não é legal, não é bacana. Claro, isso que o Thiago estava falando, a gente está falando de lesões pequenas, não lesões graves. Exato, Quando é uma lesão exato. grave, o atleta realmente tem que ficar lá em preparação, né? E Thiago, só para a gente finalizar nosso papo aqui, eu tenho uma última pergunta, né? Até naquele quesito, você como trabalhou em categoria de base, você viu muitos atletas se machucarem, né? Por questões diversas. Como é que era a questão deles? Muitos voltavam aquilo que a gente estava no mais alto nível, alguns até depois disso nunca mais eram o mesmo e acabavam depois de ser dispensados. O que acontecia? Eu, pra ser bem sincero, eles voltavam mais ou menos no mesmo nível, né? Lógico que alguns voltavam mais experientes, né? Como eu já disse, que já tinham uma consciência do corpo melhor, né? Sabiam que talvez numa jogada eles se preveniam porque poderia ser perigoso ou algo relacionado àquilo, né? Lógico que na sua volta você tem alguns receios de movimento e tudo mais, mas todos voltaram, né? Num nível bom, assim, né? Num nível... no mesmo nível ou para melhor, assim, sabe? Nunca voltaram muito pior do que eram antes, a não ser, pelo menos eu não peguei atletas ali que tiveram lesões seríssimas, Graves, sabe? né? E, bom, eu acho que nossa aula de hoje sobre lesões foi isso, espero que a gente tenha ajudado. Se ainda surgirem mais questões que vocês têm dúvidas, que não sejam de especialistas médicos, né, que nós não somos, pode mandar pra gente que a gente vai responder, a gente vai auxiliar. Quem ainda não segue a gente, se inscreve aí no canal, siga nossas redes sociais. Toda segunda-feira a gente está aqui para bater um papo com vocês sobre os assuntos diversos que vocês escolhem. Então, quer falar sobre a próxima aula, sobre outro, manda mensagem para a gente, comenta, tem nossas enquetes no Instagram, nosso grupo do Telegram. E hoje, na aula de hoje, a gente teve até um convidado especial aqui. Eu queria trazer ele aqui para a gente. Gabriel, vem aqui, vem bater um papo com a gente. Olha, me diz uma coisa, você já se machucou brincando, jogando? Não. Não? E quando Que você bom. arrancou a tampa do dedão? Você não arrancou a tampa do dedão chutando? Não. Não? Não fez sangue na ponta do pé? Sim. Então machucou? Então machucou, né? E na mão que você falou que você tinha machucado Cadê a também? mão? Nessa mão. Nessa mão. Nossa. E doeu, né? Doeu. Boa. Dá um tchau pro pessoal lá. Dá lá um tchau.